Um bom dia a todos os irmãos que estão na nova dispersão para refletirmos nesse domingo sobre o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze, ó Senhor, aos bons os que são retos, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. O Salmo 125 é um dos salmos de romagem, ou de peregrinação. Eram aqueles salmos que os judeus que não moravam, os israelitas que não moravam em Jerusalém, iam cantando até a sua peregrinação anual, até chegar para as grandes festas naquele momento, já que Deus habitava naquele momento no templo. Então a presença de Deus era sentida naquele lugar e todos deveriam ir para contemplar a Deus e fazer seus sacrifícios, se dirigir até o templo. Era aquele tipo de salmo que eles iam cantando durante o caminho. E durante o caminho também passavam por caminhos tortuosos, caminhos difíceis, e viam a grandeza dos montes ao chegar perto de Jerusalém, daqueles montes que protegiam a cidade. O lugar era como um lugar de guarda, era como um lugar onde oferecia proteção. Esse salmo foi escrito provavelmente no período de Neemias, de 445 a 432 a.C., quando os israelitas estavam saindo do cativeiro babilônio. A cidade havia sido destruída, o templo havia sido destruído, e Ciro o persa havia conquistado o Império Babilônio, os persas conquistaram os babilônios e permitiram o retorno para casa dos judeus. Esse retorno é marcado também pela reconstrução do templo. E na reconstrução do templo, enquanto viam a cidade arrasada, Neemias e os salmistas também provavelmente observavam os montes ao redor de Jerusalém e viram que, apesar da sua cidade ser destruída pelas suas próprias maldades, e o livro de Neemias diz isso, os montes continuavam lá, inabaláveis, retos, firmes. Nos terremotos, as chuvas, as conquistas destruíram a cidade, mas não conseguiram destruir o monte que estava lá. Esse é o primeiro momento. Os versos de 1 a 3 falam da segurança desses montes e os compara com os que confiam em Deus e com a própria proteção de Deus sobre o seu povo. Então o que vai dizer? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam. Pelo contrário, permanecem lá eternamente, porque a confiança no Senhor gera um sentido de que nós podemos conquistar tudo. E nós podemos atingir níveis onde nunca pensamos em que pudessem ser alcançados. Onde nós temos conquistado muita coisa. Então essa fé, ela só é possível, ou essa confiança só é possível porque sabemos que todas as coisas que estão na nossa vida são decorrência direta dos planos de Deus. Então, ao dizer que os caminhos do Senhor nos levam a isso, sabemos então que somos protegidos por Deus. Por outro lado, esses montes também representam a própria proteção divina sobre o seu povo, já que assim como ao redor de Jerusalém estão os montes, o Senhor também está ao redor do seu povo. Em determinados momentos, passamos por dificuldades, passamos por problemas na vida, mas isso não é para sempre. Porque Deus está em volta e ao redor do povo para proteção e para defesa. Os versículos 4 e 5 vão falar da bondade, de buscar fazer o bem, o certo e o justo, porque Deus é bom, certo e justo. E que prometeu que nos fins dos tempos
iria acabar com a maldade e que a impiedade deveria acontecer. É um salmo curto, apenas 6 versículos, mas que demonstram muitas coisas que poderemos aprender para os dias atuais, que poderemos tomar como lições práticas. A primeira delas é que os montes em torno de Jerusalém continuam até hoje. E ao continuar até hoje, a proteção divina sobre Jerusalém e que em decorrência disso vai continuar sobre todo o povo de Deus, vai continuar também sobre todo o mundo. Então, seremos protegidos pela presença de Deus, ainda que em algum momento seremos conquistados ou que caiamos. A cidade foi construída, foi destruída, a cidade foi conquistada e pelos seus próprios falhas, pelas suas próprias impiedades, pelas suas próprias fraquezas, mas os montes continuaram lá. A presença continuou lá, porque os montes estavam lá. Então, quando o povo de Deus olhava para os montes, eles percebiam a presença que estavam lá e seriam como poderíamos ver naquele momento as nossas grandes conquistas. Como a gente pode pensar isso? Para chegar até Jerusalém, muito tempo antes, o povo teve que enfrentar outros povos, teve que enfrentar impiedades, teve que enfrentar momentos difíceis, mas conseguiram chegar lá. Nós temos conquistado muitas coisas. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas temos construído os nossos montes com a presença de Deus. Conseguimos um lugar. E ao olhar para essas conquistas, nós vemos a presença desses montes inabaláveis. Talvez possamos perguntar onde estão nossos montes. Em que está ancorada a nossa confiança, a nossa segurança e saber que somos sentinelas, porque mesmo estando nos montes, ainda temos a possibilidade de queda, a possibilidade de cair. Mas, ainda que caiamos, saberemos que os montes estão presentes e que a presença de Deus nos protegerá de tudo aquilo. Por fim, o cetro representa o poder, seja ele o poder da maldade, que ainda que os ímpios permaneçam, eles não permanecerão para sempre, porque o Senhor cuidará para que isso tudo não venha a cair sobre nós e sejamos protegidos de toda a maldade. Deus nos livra e Deus nos acompanha. E Deus nos livrará de todo o mal, porque também é uma promessa de Deus que os maus não prosperarão, ainda que prosperem momentaneamente, ainda que sejamos afligidos, corroídos, perseguidos por todas as questões, Deus está sempre no nosso lado. Então poderemos acreditar que a presença de Deus nos leva a nos olhar e perceber que somos mais que vencedores, ainda que essas vitórias momentaneamente pareçam derrotas, ainda que sejamos atacados por muitas vezes, a vitória é garantida e temos um lugar bom para onde poderemos ir no final. Que Deus nos abençoe durante toda essa semana. Amém.